Graça e paz, meus amados e amadas, que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Quem recebe, glória a Deus. Deixa eu ver onde que a gente vai trabalhar hoje. Quem sabe o tema de hoje? Financeiro, né? Para uns é alegria, para outros tristeza. Para outros, o que será que vai sair? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus cuida de nós, amém? Glória a Deus. O último texto que foi lido aqui, nas ofertas, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, vai ser a base para a gente falar um pouco sobre esse tema. Antes de começarmos, eu gostaria que viéssemos orar, para que Deus abra o nosso entendimento. Eu faço palestras e ensino um pouco sobre esse tema, mas quando a gente fala na igreja, existe um certo peso espiritual. E eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma vez que eu preguei sobre esse tema, que eu fui para casa. Sabe quando você sai de um ambiente assim, parece que você está arruinado por dentro? Eu fui para casa e eu estava falando para mim mesmo, nunca mais eu vou pregar. Eu falei, não, nunca mais eu prego. Porque eu senti algo no espiritual muito forte, uma oposição muito forte. E antes de ir dormir eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, um homem de Deus, boca de Deus na minha vida. E ele falou assim, olha, Deus está falando para você isso, isso, isso e isso. Era o contrário do que eu estava sentindo. E o que você está sentindo é uma guerra. Porque quando a gente fala algo da parte dele que é verdade, essa verdade vai libertar as pessoas. Por isso que você está sentindo dessa maneira. Siga, ser corajoso e siga em frente. Eu falei, oh glória. Aquilo foi o meu alento. Aquilo trouxe paz para mim. Então é uma guerra falar sobre esse tema. E eu quero pedir ao Senhor para abrir a sua vida, seu coração, a sua mente, para que você entenda e aproveite o melhor que Ele tem para você. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que nessa noite, cada um que está presente e os que estão assistindo, que eles sejam revestidos da Tua presença, do Teu poder. Que toda cadeia de engano, todo espírito maligno que tenta roubar aquilo que é do Senhor, seja eles proibidos agora na autoridade do nome de Jesus. E o Senhor venha codificar essa palavra para aquele coração que precisa de uma palavra para ter uma liberdade, uma libertação nessa área que muitas vezes tem causado dano. Peço ao Senhor para nos abençoar em nome de Jesus. Falar sobre esse tema, finanças, é algo muito atual, porque se nós formos observar a situação do Brasil hoje, a gente fica assustado. E nem todas as pesquisas e dados, elas são tão corretos como deveria ser. Eu vou falar para você que a inflação está 11,89%, talvez já aumentou, e são dados que passam para nós. Mas quando eu vou comprar um produto, quando eu vou comprar alguma coisa, eu percebo que essa inflação está bem maior do que eles me passam. Já teve essa impressão? Eu comprava no ano passado um produto aqui para a igreja que custava 5 e pouco. Hoje ele custa R$19. 11%? Se eu for ver a taxa de desemprego no Brasil hoje, ela está 9,8%. Se eu verificar o número de pessoas que estão inadimplentes, pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas, hoje está mais de 66 milhões de brasileiros, com uma população de mais de 200 milhões, é muita coisa, mais de 30% das pessoas brasileiras não conseguem pagar as contas. Não é deixar para o outro dia, é não conseguir pagar. O nome bloqueado. Uma pesquisa do Itaú
diz o seguinte, que 97% das pessoas têm dificuldade em lidar com o seu próprio dinheiro. 97%. 49%, quase a metade, evita pensar sobre dinheiro para não viver triste. De uma forma ou de outra, o dinheiro ele mexe com as emoções das pessoas. É só você olhar a cara de alguém que perdeu R$100 e a cara de alguém que achou. Quem já achou vai sorrir, quem perdeu vai chorar. Não é bem racional como todo mundo pensa. Mexer com finanças é emocional, muito mais do que racional. Porque mesmo sabendo que aquilo não é para mim, eu não posso comprar, não posso adquirir, eu não posso entrar nessa, mesmo sabendo, eu faço. Porque isso gera prazer. Alguns dizem que o mesmo substância que causa prazer em alguém que compra é a mesma para alguém que caminha e a mesma para a pessoa que faz sexo. Como tem muita gente que não está fazendo os dois, eles vão comprar. Porque isso vai gerar sensações de prazer. Seja sincero, não é bom você ir para o shopping e sair com sacola? Gente, aquilo é um alívio. Mas quando você volta para pagar, é uma tristeza. É ou não é? Então muitas vezes a gente gasta o que não tem para mostrar para quem não gosta, por simples prazer momentâneo. Eu quero me sentir bem. Quem passa por dificuldade, é como se ele criasse em si uma sensação de empoderamento quando ele tem alguma coisa. Porque os valores de hoje é o seguinte: você vale o que você tem. É ou não é? Se você chega a pé num ambiente, as pessoas vão tratar você de um jeito. Se você chega de moto, trata de outro jeito. Se você chega de carro, trata de outro jeito. Se você chega com um carrão, fala um carrão bem chique aí. BMW, vi aí, o que mais? Mercedes, Land Rover, Volvo, Maserati, né? Ferrari. Se você chegar com um carro desse, você pode ser o cara que vigia, você pode ser o cara que lava. Você passou no lugar, todo mundo olha para você com respeito. Por quê? Você vale o que você tem. Para o mundo. Para Deus não é assim. Então com isso, gera uma cultura de que eu preciso ter para que eu tenha valor. Eu preciso conquistar alguma coisa para que eu me sinta bem. Percebe o seguinte: no começo do mês você é mais feliz do que o final? Parece que sim, não é? Porque no começo do mês você recebe, oh glória, né? Alguns dizem, tem uns amigos que eles são muito assim, desculpa a maneira que eu vou falar, mas só para você entender. Eles falam assim: meu salário é igual a uma menstruação. Demora um mês, vem, fica 3 dias, vai embora, fica só as dores. Terrível isso, né, amados? Mas, isso aqui eu só estou falando para você perceber que falar sobre finanças envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Jesus fala o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pode agradar a um e desagradar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Mamon, coloca-se as riquezas como um Deus. E eu vou falar algo para vocês aqui bem sério. Nós recebemos heranças culturais da nossa casa, da nossa família, de professores, de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós nos espelhamos. E as informações que recebemos durante toda a vida vai criando em nós uma forma de pensar, uma forma de acreditar, uma mentalidade pela qual a gente faz com que as nossas decisões passem por essa maneira de pensar. Alguns chamam isso de crenças. Então eu acredito que é desse jeito, por isso eu vou fazer desse jeito. E uma dessas crenças que nós aprendemos está muito ligada com a teologia da pobreza. Alguém já ouviu falar isso aqui? Jamais. Alguns dizem que ela foi
teve o seu início lá em Francisco de Assis, que era um frade italiano. Aí ele criou uma ordem dos franciscanos, que eles falavam o seguinte: nós não queremos nada de material. Mas se a gente for perceber, os gnósticos também, eles acreditavam que a matéria é má, a matéria é suja. Então, quanto menos você tiver, mais você pode desenvolver a sua vida. E isso criou-se um pensamento do seguinte: a pobreza é uma virtude. Ser pobre é uma expressão de espiritualidade da mais elevada que existe. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que hoje fala para você o seguinte: ah, não gosto de dinheiro, dinheiro é sujo, o dinheiro é mau, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Tem até gente crente fala isso pra gente. Ó, todo rico é desonesto. Se alguém se dá bem na vida, deve estar roubando, deve estar fazendo treta, é ou não é? E muitas vezes a gente começa a pensar assim: não, eu vou me conformar com a situação. Aí eu me acomodo, eu não penso em nada, falo: ah, eu não quero ter nada para mim. Eu não quero ter nada, eu quero só se cair comida do céu, um lugar para me deitar, uma roupinha para me vestir, tá bom para mim. E essa é uma forma egoísta de viver. Porque quando a pessoa pensa assim, ela só está pensando nela. Ela não pensa que ela pode ser um canal para abençoar outras vidas. E tem gente que usa a Bíblia para fazer isso. Tem gente que fala assim: olha, pastor, a Bíblia está escrito o seguinte, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem já ouviu isso aqui? Quem já leu isso aqui? E tem gente que usa até a Bíblia para sustentar essa forma de pensar. Aí o seguinte, os discípulos falam para Jesus: Senhor, então ninguém pode ser salvo. Porque eles acreditavam que os ricos, eles eram ricos porque eles foram abençoados. Se você for ver a história de Jó, quando Jó perde tudo, até a saúde, os amigos vão lá: você deve ter algum problema, você deve ter feito alguma coisa com Deus. Porque uma pessoa que vive em miséria, em pobreza, é porque ele anda desagradando a Deus. Eles pensavam assim. Então fala: Senhor, então ninguém vai ser salvo. Quer dizer, se os ricos, os prósperos, são aquelas pessoas que nós entendemos que eles foram abençoados por Deus, por isso que você vê que onde tem judeu eles prosperam muito, porque eles acreditam que eles são um povo abençoado por Deus, e tudo que eles colocar a mão, eles vão prosperar. Então eles falam assim: se eles estão bem na fita e não vão ser salvos, então ninguém será. E Jesus fala assim: ó, para os homens é impossível, mas nada é impossível para Deus. Então quer dizer, a salvação não está baseada naquilo que você tem ou que você não tem, mas na graça de Deus. Você acredita na obra salvífica de Jesus, você será salvo. Não é pela sua condição econômica, não tem nada a ver disso. Então essas pessoas, elas valorizam muito a pobreza e a miséria na vida, que acham que isso é sinônimo de uma humildade diante de Deus. Porque se eu tiver dinheiro, eu posso estar em pecado. E eu vou falar uma coisa bem séria. 2 meses ou 3 meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa que ela tem uma grande oportunidade de trabalho, de ganhar muito bem, bem acima da média, e essa pessoa, ela estava com problemas, porque ela não sabia lidar com tanto dinheiro, porque ela tinha essa crença de que o dinheiro é ruim, e o dinheiro não é bênção, o dinheiro é do diabo, esse tipo de coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Muitas das vezes a gente não recebe coisas, não recebe oportunidades na vida, porque a gente acredita num pensamento medíocre. E Deus não quer isso para nós. Deus quer a excelência para cada um de nós. Amém? Amém?
Então essa é uma forma de pensar errada. A segunda forma de pensar, ela é bem aceita, principalmente agora nas igrejas neopentecostais, que tem umas aí do poder de Deus, que é meio universal, essas coisas assim, né? Então eles acreditam na teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade, ela afirma o seguinte: que a prosperidade é uma das maiores virtudes que alguém pode ter. Sinal de uma grande espiritualidade. Oi, Vicente. Se alguém, você é meu brother. Se alguém tem prosperidade, é sinal que Deus está abençoando ele de uma forma tremenda. E quem não tem, quem não é próspero, quem não tem dinheiro, quem não é próspero, ou essa pessoa ela não tem fé em Deus, ou essa pessoa ela está em pecado. Essas são as condições. Então e as pessoas que defendem essa teologia da prosperidade, elas afirmam demasiadamente tanto isso, que elas esquecem dos alvos de Deus e focam somente nessa área na vida. Tudo que elas vão fazer está envolvendo isso, sempre, sempre. E elas não conseguem trazer outro tipo de mensagem, a não ser uma mensagem só de prosperidade. É a única coisa. E alguns chegam aos extremos, principalmente por agora, de que isso é tão forte na vida deles, que eles exigem de Deus uma condição próspera, porque eles falam, eu tenho esse direito, então eu posso exigir de Deus. Aí eu fico pensando, meu pai, que tanto poder que essas pessoas têm, né? Exigir de Deus, Deus tem que fazer para mim. E eu acredito que não é o mesmo Deus que eu sirvo. Que o Deus que eu sirvo, que você serve aqui, Ele é soberano. Ele não está à mercê de ninguém. Deus não obedece ninguém, amados. Deus é Senhor. Senhor, soberano. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser abençoar uma pessoa, eu faço porque eu quero, eu sou Deus. Não tem um tribunal que possa julgar a Deus. Ele está acima de tudo. Ele é Senhor. Amém? Então essas teologias que são enganosas, elas usam passagens da Bíblia, tipo João 10:10. Eu vim para que vós tenha vida em abundância. E eles acreditam que essa abundância, essa vida abundante que Jesus falou que vai dar lá em João capítulo 10, versículo 10, é dinheiro, é prosperidade, é uma posição de destaque. Será que é isso, amados? Será que Jesus morreu simplesmente para restaurar uma área da nossa vida? A vida abundante de Jesus faz parte de uma modalidade de vida que nós ainda não tínhamos experimentado. Ele passou vida para nós, e essa é uma vida abundante. É uma vida pela qual nós passaremos pela morte física, mas ela é simplesmente uma passagem para uma vida eterna. E lá você não vai precisar disso. Lá o chão vai ser de ouro. As coisas preciosas deste mundo vai ser só firmamento. O que Jesus está querendo dizer nisso é o seguinte: todos vocês estavam mortos, mas eu dei vida. Não é simplesmente uma prosperidade. Isso vai acontecer? Vai. A Bíblia fala sobre prosperidade? Fala, e muitas vezes fala de prosperidade. Porque Deus, Ele deseja que os seus filhos venham ser prósperos. Mas antes de ser prósperos, eles precisam aprender algo. A forma que cremos não é uma teologia da pobreza, nem uma teologia da prosperidade. Nós acreditamos na mordomia cristã. O que é isso? Tudo que nós temos, tudo que somos, pertence a Deus. Amém? Então eu não vou usar a Deus para ser um meio para conquistar alguma coisa na minha vida. Mas eu reconheço que Deus, Ele é o meu sustentador. É o Pai que cuida de mim. E Ele sabe o momento certo
que eu terei condições e maturidade para receber dele algo, para que eu possa administrar e abençoar várias vidas. Olha só o que diz no Salmo 50. Salmo 50, quem tiver aí, obrigado. Versículo 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, quanto nele se contém. Então, se a gente está aqui, nós estamos em algo que pertence ao Pai. Ele é dono de tudo. E uma coisa é certa, a Bíblia fala que nós fomos resgatados. O que é resgate? Redenção. A gente tinha uma dívida de vida. Jesus morreu para pagar essa dívida. Agora nós fomos comprados. Pertencemos a Ele. Fomos resgatados. Nós éramos da condição de condenado. Ele foi e pagou a nossa dívida e agora nós pertencemos a Ele. Somos totalmente dele. Teve um momento no Egito que Deus usou um mordomo chamado José. E esse José, ele deu sabedoria para José. E ele falou assim, olha, deu um sonho lá para Faraó de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? Gordas primeiro, magras depois, 7 espigas graúdas e depois 7 espigas secas, mirradas. E o Faraó queria saber o que era aquilo. E José interpretou e falou, ó, simples. O sonho, as duas coisas simbolizam a mesma coisa. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, seguido de 7 anos de fome. Então, ajunta, prepara, porque vai vir dias difíceis. Um bom administrador, ele pensa nisso. E o interessante é que chegou um momento que ele ajuntou muito. E o Egito ficou uma potência lá que tinha tudo. E o povo começou a vender o que eles tinham para comprar cereais. E eles começaram a vender e chegava o outro ano e falava, olha, nós não temos mais nada. Compra a nossa terra. E ele comprou tudo para o Faraó. Chegou um tempo, ele falou assim, não temos nem terra mais. Que o Faraó nos compre. Comprou. E José falou o seguinte, olha, eu tenho uma proposta. Eu vou dar semente para vocês, vocês vão plantar. E tudo que produzir, vocês vão devolver a quinta parte. Isto é, 20%. Tem gente que chora com dízimo, né? 20%. E o povo ficou muito alegre, extremamente alegre. Falou assim, isso é misericórdia, isso é bom. Que bom, nós vamos fazer isso. Estratégia. E não permitiu que as pessoas morressem de fome. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você é um mordomo de Deus, você é uma pessoa que sabe administrar tudo aquilo que Deus te deu, Ele vai confiar mais em você. Você lembra daquela pessoa que recebeu 10 talentos? E quando Jesus voltou, ele falou assim, ó, está aqui os 10 e mais 10 que rendeu. Aí foi para o outro, foi para o outro um, falou assim, olha, eu fiquei com medo, que você é o senhor mal, aquela coisa toda. E eu guardei. E o senhor falou assim, você poderia ter deixado no banco para render. Você poderia ter investido. Servo mal. Tira dele e dá para aquele que tem 10. Por quê? Porque aquele soube administrar. Soube cuidar daquilo que era de Deus. Então a mordomia é simplesmente mostrar para nós que tudo que nós temos pertence a Deus. E quando tudo nós temos, pertence a Deus, o próprio Pai vai cuidar de tudo que é nosso. E à medida que nós vamos tendo maturidade sobre administrar aquilo que Deus nos deu, Ele vai confiando mais e mais. Mais e mais. Tem pessoas que elas falam assim, olha, eu preciso de um aumento, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas elas, muitas das vezes, quanto mais ela ganha, mais ela gasta.
Quanto mais ela tem, mais ela fica endividada. Uma pessoa falou para mim o seguinte: olha, os maiores endividados não são os pobres, são a classe média. Porque eles compram tanto, tanto. Se a pessoa ganha 5 mil, ela faz compromisso com 7. Se ela ganha 7, ela faz compromisso para 10. Se ela ganha 10, ela gasta 15. E assim cada vez mais. Porque ela não tem controle, não tem domínio. E uma das coisas que faz com que a pessoa fique gastando muito, muitas vezes é uma carência interna. Precisa ser resolvido alguma coisa ali dentro. E outra, é porque as pessoas não têm objetivo na vida. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que você faria se você recebesse hoje R$1 milhão? Não fala para mim, tá? Mas a maioria das pessoas que eu pergunto isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou gastar. É o famoso maçarico. Dinheiro vai na mão dele e queima tudo. E eu vou falar para vocês, várias e várias pessoas acabaram com riquezas em pouco tempo. Ganhadores de loteria, pessoas que receberam herança, pessoas que bomburraram em garimpo, jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro e hoje está na miséria, está na pobreza, está dependendo de favor. Teve um apostador lá da Bahia que ele ganhou, muitos anos atrás, 30 milhões naquilo acumulado, aquele negócio. Graças a Deus que a gente nem joga, né? Amém. Deus libertou, né? Amém, irmão? 30 milhões. Ele acabou com isso em 5 anos. Nem uma casa para a mãe dele ele comprou. Era o capeta, pastor. Não era não. É o desejo da pessoa mesmo. É simplesmente isso. Mas tem pessoas que elas nascem numa condição desfavorável. E elas conseguem dar uma volta por cima. E elas conseguem empreender e mudar de vida, ajudar a família e ajudar muitas pessoas. Tem pessoas que eram ambulantes, vendedores ambulantes, que a gente fala camelô. Tem alguns falam biscateiro, né, irmã Maria? É isso que os caras faziam biscate, né? Vendia as coisas de porta em porta e tal. E hoje pessoas que são bilionárias, é dono de coisas grandes aí, porque eles tiveram uma mudança de pensamento em relação a isso. E eu vou falar uma coisa para vocês: Deus quer mudar a nossa forma de pensar. Deus não quer que nós venhamos ser escravo daquilo que nos domina. Quem vive pedindo emprestado, ele vive se escravizando por algo. Quem trabalha só por causa de dinheiro, ele vira escravo daquilo. E muitas das vezes a pessoa fala assim: é só quem tem dinheiro que serve a mamon. Não, quem não tem também. Porque essa pessoa ela fica tão dependente disso que ela esquece das prioridades da vida. E eu vou falar uma coisa bem séria: tem muita gente que fica pedindo dinheiro para a gente ir na rua, que tem casa própria, tem carro, tem uma vida muito boa, mas descobriu uma fonte de ganhar mais. Alguém já viu histórias assim? Aqui de Goiânia? Quando uma pessoa fala assim: tá vendo aquele senhor pedindo ali? Sim, aquela casa é dele, aquela casa é dele, aquela casa é dele. Nesse quarteirão aqui não sei tem quantas casas que ele tem, tudo de aluguel. Ué, eu falei: então por que ele pede? Porque tem gente que dá. E isso tem aumentado, não tem? Jesus falou: os pobres vocês sempre terão. E um dos significados de pobre é pessoa que não produz, elas só consomem. Só consomem. Já viu aquele ditado? Se você der um peixe para uma pessoa, ela vai ter comido por um dia. Mas se você ensinar ela a pescar, ela poderá ter comido por resto da vida. Muitas vezes, muitas pessoas estão em condições assim, já receberam propostas, ajudas, mas elas não querem. Elas escolheram uma vida assim. Eu não estou dizendo para você parar de dar esmola, não estou dizendo para você parar de ajudar as pessoas, mas eu já fui enganado várias vezes por pessoas assim. Quem aqui já foi? E a gente acha: eu estou fazendo a minha parte. Tudo bem,
Mas muitas vezes a gente está sustentando uma pessoa que tem vício, uma pessoa que não quer uma mudança de vida. E é sempre assim. Chegou um momento da minha vida, eu estava na missão de paz na África. A gente era proibido de dar alguma coisa para as pessoas que pedissem lá em volta do batalhão. Porque se você dá uma vez para uma pessoa, no outro dia tem 100. Se você dá para 100, no outro dia tem 1000. Então a ordem era: não façam isso. Se fizer, vocês vão ser punidos. Aí um dia eu deparei, eram as 3, 4 da manhã. E eu todo empacotado, um frio assim, escuro. Aí veio um menininho correndo, só com uma blusinha, uma camisa, sem botão, aberta, de shortinho descalço. Ô, brasileiro, me dá algo de comer. Gente, meu coração quase explodiu de compaixão daquela criança. E eu perguntei: seus pais sabem que você está aqui? Não, não tem pai mais não, meu pai morreu na guerra. Uma criança que vivia nessa condição. O que você faria? Tem hora que a gente desobedece, né, amados? Eu pensei assim: meu pai, no Brasil a gente tem tudo que a gente quer, mano. Aqui a gente não precisa sobreviver aqui, a gente consegue viver. Aqui é doença, miséria, você não pode andar em qualquer lugar que você explode a perna, cheio de mina, fome. Eu não posso reclamar nada da minha vida. Já passei momentos difíceis na vida, muito. Já desejei coisas. Já desejei comer uma bolacha recheada, assim, ó, mais do que tudo, quando criança, e não tinha. Mas quando você vê uma condição pior de uma pessoa, você fala assim: eu vou parar de reclamar, eu tenho que agir. Às vezes a gente rebenta uma sandália, né? Joga fora. Sabia que outra chinela serve para alguém que está sem uma perna naquele lugar? Mas eu quero falar algo para vocês. Na modernia cristã, Deus ensina a gente a ganhar, a fazer dinheiro. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Todo ato, tudo que você fizer, faça de coração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós começarmos a trabalhar, a dedicar, mesmo se você está num lugar não tão bom, se você fizer de coração, como se fosse para Jesus, há uma bênção sobre a sua vida. Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses 3:10 vai dizer o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, esse também não coma. A condição aí. Provérbios 13:11. Coloca esse para mim, Provérbios 13:11. Esse é bom. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Em algumas versões fala desonestamente, mas o que ajunta, a força do trabalho terá aumento. Então, trabalhe com o coração e Deus vai te abençoar tremendamente. Como gastar dinheiro? Isso é bom, hein? Provérbio 21:20. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça. Aqui está dizendo o seguinte: que o homem sábio, aquela pessoa que adquire uma sabedoria nessa área, nunca vai faltar nada para ele, porque ele sabe administrar, ele sabe cuidar. Tem gente que não sabe quanto ganha e muito menos quanto gasta. Tem gente que está com um barco furado e não sabe onde está o buraco. Tem gente que não sabe para onde vai o seu dinheiro. Já viu gente assim? Levanta a mão. Tem gente que não sabe, não tem controle, ele não anota nada, ele faz tudo por impulso. A pessoa ela não consegue, muitas vezes sabe o que é isso? É mau hábito, preguiça e falta de instrução. Nós nunca recebemos educação, nós não recebemos educação financeira na escola, dentro de casa.
Até muita gente que é formada em economia tem dificuldade de lidar com dinheiro. Essa é uma grande realidade. Provérbio 22, 7. Essa aqui, ó. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu ia falar mais algumas coisas aqui, mas deixa para depois. Nosso tempo está encerrado. O que eu quero dizer para vocês, para finalizar: a pobreza, ela não é uma virtude. Ela pode ser uma condição temporária na vida de alguém. Amém? Ah, eu tenho que ser pobre para me ser espiritual. Negativo, a Bíblia não fala isso. Você pode decidir fazer isso, mas a Bíblia não afirma isso. A prosperidade também não é sinal de espiritualidade. Tem muita gente aí que tem pouco e esbanja uma vida espiritual. E tem muita gente, fosse assim, eu ia falar, olha, o Elon Musk, o Jeff Bezos, Bill Gates, são os caras mais espiritual do mundo, e não é. Eles só têm riquezas. Tem gente que ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele falta a prosperidade de Deus. Se a sua vida está melhor do que 5 anos atrás, é sinal que você vem prosperando durante esse tempo. E Deus tem te abençoado. Amém? Se a sua condição hoje está melhor do que está no passado, é porque Deus fez algo para você. Se hoje eu estou andando com um carrinho, e antes eu andava a pé, de alguma forma, eu posso estar prosperando ou não também. Tá? Não é simplesmente por ter que eu estou prosperando. Mas Deus faz com que a gente prospere e a alegria dele preenche o nosso coração. Justiça, generosidade, fidelidade e sabedoria em lidar com as coisas que nós temos, que Deus confiou em nossas mãos. Isso é uma virtude que Deus valoriza. A fidelidade dos seus filhos. E olha que eu nem entrei aqui em assunto de dízimo e nem de ofertas, tá? Deixa para outro dia. Porque quem é cristão, ele sabe que tudo que nós temos pertence a Deus. Devolver o dízimo, eu só simplesmente estou devolvendo aquilo que é dele. Eu não estou pagando o dízimo, estou devolvendo. Ofertas é uma gratidão que eu faço, porque quem é dono, ele mostra no meu coração que existe uma obra que precisa ser cuidada, que existe um ministério que precisa ser regado com aquilo que eu fui abençoado. E quanto mais eu faço isso, mais Deus abre precedentes para me abençoar. Imagina só, você tem uma empresa, e nessa empresa tem várias câmeras, e você vê que tem uma das pessoas que trabalha na área financeira, no caixa, e ela vai e cabrita um dinheirinho. Cabritar é roubar, surrupiar, furtar, tá? Então ela vai e pega aquilo que não é dela, apropriar daquilo que não é dela, e todo dia a câmera filma essa pessoa fazendo. Essa pessoa é fiel ou infiel? Infiel, não é verdade? Está roubando, está furtando, né? Aí você fala assim, não, eu vou levar ela para trabalhar no lugar que tem mais dinheiro ainda para ela mexer. Você confiaria em fazer isso? Ah, bom. Eu acredito que Deus também faz isso. Ele não vai confiar grandes coisas para nós se nós ainda temos uma atitude desfavorável.